Senhor, no nosso coração. Sem demora, vamos abrir a palavra do Senhor. Lamentações. Glória a Deus. Eita, teu filho. Capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 38 a seguir. Glória a Deus. Lamentações. Capítulo 3. Versículo Glória a Deus. 38 em diante. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Todos se encontraram? Amém. Glória a Deus. Coloca a Bíblia nessa página aberta no teu coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo de glória. Lamentações, capítulo 3, versículo 38 em diante. Agora coloca essa palavra aberta no teu coração. Amém? Amém. Quando eu mandei colocar a palavra aberta, não é pôr a Bíblia, é deixar que essa palavra venha entrar no teu coração. Amém? É dessa maneira, porque muitas das vezes nós falamos e a pessoa interpreta da maneira que ela quer. Muitas das vezes nós falamos um A, a pessoa acrescenta um Y naquilo que a gente falou. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhamos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. Coloca a Bíblia na sua cadeira. Glória a Deus. Por enquanto você vai ficar em pé. Glória a Deus. Viva, aleluia. Glória a Deus. É, Jesus. O versículo atrás diz assim: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Só vai acontecer algo na sua vida se o Senhor assim o mandar. Glória a Deus. Por isso que fala a palavra do Senhor, que da boca do Senhor saiu o bem e sai também o mal. E fala por que o homem se queixa Aleluia a Deus. do seu próximo e não se queixe dos seus pecados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Aleluia. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Glória. Meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja eleita e escolhida do Senhor nessa noite, Pai, para juntos, ó Pai, aprendermos do Senhor, que é humilde, é manso, é poderoso, é bondoso, é misericordioso. Pai, nos ensina a te louvar, Senhor, nos ensina a te adorar, exaltar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Pai, nos cela nesta noite, Pai, não para ouvir aquilo que queremos, Pai, mas aquilo a qual o Senhor tem desejo de falar conosco, Pai. A tua igreja, a qual Jesus de Nazaré, Pai, morreu ali, Pai, para perdão e remissão dos nossos pecados, Pai. Não há mais condenação sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, ó Deus de Israel, ó poderoso de Jacó, eu te peço, ó Emanuel, Eli, Yeshua, Mashiach, toma as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Tira todo o dispersamento, Pai. Lança por terra todo o desamor nesta noite, Pai. Toda a fúria, todo o pecado, Pai. O Senhor já lançou no mar do esquecimento, Pai. E nenhuma condenação há sobre aqueles, Pai, que morreu em Ti. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que da boca do Senhor
ela sai a bênção e a maldição. O inimigo, ele não tem poder sobre a sua vida se ele não achar legalidade. Satanás, ele só tem poder de me afrontar, de me acusar, se eu assim der legalidade para que ele possa me apontar. Ou caso contrário, vai ser que nem Daniel, que foi lançado na cova dos leões, mas ali os leões teve que fazer um regime, ele teve que virar vegetariano e não tocou em Daniel. E dessa maneira é conosco. O inimigo, ele só vai poder te afrontar se você não estiver ligado na videira que é Jesus de Nazaré. Muitas das vezes nós falamos, é o diabo que se levantou. Não, é nós que damos razão, que damos liberdade que o inimigo ele venha pelejar contra as nossas vidas. Porque disse o pastor Everson no início, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam no mundo espiritual. Você tem estado no mundo espiritual ou você tem estado na carne? A quem você tem servido? A Jesus de Nazaré ou aquele que é o nosso adversário? A palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo, como foi dito nessa noite. Pastor Herbert, você é luz do mundo. Pastor Antônio, você é luz do mundo. Presbítero Francisco, você é luz do mundo. A igreja é luz do mundo. Nós somos luz do mundo. Você foi resgatado. Jesus, quando ele abriu as mãos ali, que ele foi crucificado, ele não morreu simplesmente para que hoje nós estivéssemos aqui sentados, mas para que nós viéssemos a colocar a mão no arado. Por que muitas das vezes nós nos queixamos de um irmão, nos queixamos do louvor, nos queixamos da oração do irmão, nos queixamos das coisas lá fora e esquecemos do nosso eu, que muitas das vezes prevalece mais do que o amor de Jesus. Como foi dito nessa noite, o amor, ele é um dom, e para que você venha amar, você tem que querer este dom sobre as suas vidas. Ele é tomado por um esforço, dia após dia. Vem aqui, pastor Herbert. Deus poderoso. Dia após dia, nós temos que tirar as escamas dos nossos olhos. Não é eu apontar o pastor Herbert e falar que ele é duro, que ele não sabe como se direcionar à igreja, mas sim orar por ele, para que as escamas dos olhos, é só ilustração, dos meus olhos possa cair. Tirar essa trave. Porque muitas das vezes eu vejo o pecado no Francisco, vejo no irmão Hélio, mas não vejo o pecado em mim. E eu vou fazer uma pequena ilustração aqui nessa noite. Preste bem atenção, como é que a palavra ela tem que ser bem dita e bem colocada para que não venha sobre ti pedrada. Tinha uma pessoa pregando a palavra de Deus. Este homem fervoroso chegou numa praça pública e começou a falar do amor de Deus, falando que Jesus liberta, cura e salva, que Jesus morreu por nós naquela cruz do Calvário, que Jesus deu a vida para que nós viéssemos ter vida e vida em abundância. E ali ele abriu a Bíblia do Senhor e falou: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Olha só a colocação da palavra como ele colocou: aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Vocês estão vendo a colocação? Aquele que nunca errou. E na praça tinha um bêbado, uma garrafa de cachaça na mão. E ele estava perto, com distância do daquele Hélio.
E ele vendo a pregação daquele homem, ele ficou imaginando, e aquele homem repetindo sempre: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. O Pedrinho pegou a pedra no chão e tacou na cabeça daquele homem, e aquele homem caiu no chão. E uma mulher falou assim: o senhor é doido? O senhor atirou uma pedra no pastor? Uai, mas ele falou que aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Dessa distância eu nunca errei. Então é a colocação da palavra. O bêbado, ele não estava errado, porque foi da maneira que ele colocou a palavra, o bêbado interpretou do jeito certo, aquele que nunca errou. Mas como é que você atira uma pedra no homem de Deus? Mas não foi assim que ele falou? Mas você nunca errou? Eu falei: não, dessa distância aqui eu nunca errei. Dessa distância eu nunca errei uma pedrada. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. A colocação, ela tem duas maneiras de ser interpretada. Aleluia. Errou e pecou. Então nós temos que saber qual é a colocação da palavra a qual nós vamos ministrar. Glória a Deus. O nosso Deus falou que aquele que tem que se queixar, se queixe de si mesmo. O que é que tem errado em mim? Eu apresento diante de Deus: Deus, eu tenho errado nisso, tenho errado naquele outro, eu estou me queixando a Deus da minha pessoa, porque em mim não há a perfeição de Cristo, porque somente Cristo foi e será para todos sempre perfeito e santo. Então o homem nessa terra, ele tem as suas adversidades. Todos nós temos lutas, temos barreiras, obstáculos a saltarmos para vencermos as tribulações do dia a dia. Muitas das vezes nós nos queixamos porque está o sol muito quente. Aí o sol se põe, vem o frio, nós nos queixamos do frio. Nunca estamos satisfeitos. Jesus, ele falou: não mais vivo eu, mas o Pai vive em mim. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, era Saulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não quero mais a minha vontade, eu não quero me queixar mais, dos meus irmãos, não quero mais me queixar de mim, mas eu quero fazer a vontade de Deus, a vontade do Todo-Poderoso. É para isso que Jesus morreu, para que nós viéssemos a fazer a vontade de Deus. Quando nós formos nos queixar, nos queixamos de Satanás, que ele é um derrotado, que ele já foi vencido, que ele não pode nada contra aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Você acha que Satanás poderia ter algum poder contra Daniel dentro daquela cova dos leões ali? Se ele está em oração, se ele está reto diante de Deus, se ele está servindo a Deus, Satanás não tem poder. Ele se levantou, mas se levantou para cair, como ele se levanta para cair na vida daquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Nós temos que pensar dessa maneira. Nós temos que agir da maneira a qual a Cristo age nessa terra em nossas vidas. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Mas ele também fala: vai, filho meu, e não peques mais. E tem muitos de nós que continuam no pecadinho. Ah, mas é um pecadinho. E esses pecadinhos, eles vão se tornando uma estimação na vida da pessoa. E quando é fé, aquele pecado vai crescendo na vida, vai trazendo a raiz de amargura, vai trazendo a ira, o câncer, a lepra na vida do cidadão. Mas Deus fala: ei, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Cícero também vai vencer. O pastor Valdeir também vai vencer. Vocês vencerão o mundo. Se eu estou com uma dor, aonde eu devo ir? Aleluia. Ao médico dos médicos. Oh, God. Se eu estou com uma dor de cabeça, aonde eu devo ir? Ao médico dos médicos. E muitas das vezes eu fico em casa, mas não venho para a casa de Deus. Aleluia. E que adoração é essa que eu tenho para com Deus? Muitas das vezes eu ligo o aparelho sonoro do meu carro e começo a ouvir um louvor, e ali eu começo a navegar no Espírito. Eu começo a ver além daquilo que eu tenho a capacidade de ver, através de um louvor. E muitas das vezes também, eu estou desligado da casa de Deus, do louvor de Deus, eu ouço uma música diferente, essa música também ela começa a entrar nos meus ouvidos e descer no meu coração. Da mesma maneira, é a mágoa, o ódio, o ressentimento, a amargura, a frieza, a dor. Tudo começa pelos nossos olhos e vai no coração. Do coração procede tudo aquilo que a boca fala. Então, se o coração está bom, tudo vai bem. Então, não coloque de maneira nenhuma as coisas deste mundo na frente de Deus. Deus criou todas as coisas. Jó chegou a se queixar de Deus. Quando os amigos de Jó foram diante de Jó, falou assim: tu pecaste contra Deus? Eu, não, de maneira nenhuma. Não, tu pecaste, não pequei. Pecou, não pequei. Aí Jó começou a colocar aquilo no coração dele e se levantou contra Deus. Deus, em que pequei contra ti? Eu nunca pequei, eu sou santo, eu não pequei. Foi neste momento que ele falou que nunca pecou. Foi que ele pecou contra Deus. E Deus perguntou: Jó, onde tu estavas? Quando eu fiz o fundamento da terra, quando eu coloquei os luminares, quando eu criei os céus e a terra, aonde você estava, Jó? E Jó não teve palavra nenhuma, porque ele ainda não tinha nascido. Aleluia, Deus. Aleluia. Jó se queixou, porque os inimigos começaram a colocar no coração dele, aqueles que se diziam ser amigo, foi usado, começou a colocar no coração dele que Jó era um pecador. Mas se tu não pecou, por que veio sobre ti todo este mal? Eu não pequei. E ele se levantou contra Deus: verdadeiramente eu não pequei. Então nós devemos fazer essa colocação. O que está acontecendo conosco? Será que verdadeiramente nós temos adorado o Senhor da maneira que é devida? Será que nós simplesmente vemos a casa de Deus, mais um culto, mais uma palavra, mais um louvor, mais uma oportunidade? Vou para minha casa, chega lá, sento na frente de uma televisão, vou comer algo, vou dormir, amanhã já é outro dia. A palavra de Deus diz que nós devemos estar a todo tempo na presença de Deus. O que aconteceu ali com Pedro? Num abrir e piscar de olhos? E vós, que sois? O Senhor é o Santo que veio da parte de Deus. Quando o Senhor Jesus falou que ele deveria perecer e morrer, e ao terceiro dia ressuscitar, naquele mesmo momento, Satanás usou a boca de quem? De Pedro. Então nas nossas vidas não é diferente. Por isso nós devemos vigiar e orar. E muitas das vezes a pessoa está orando e vigiando. Aleluia, Deus. Nós temos primeiro que vigiar. Vigiar com as nossas palavras, vigiar com os nossos pensamentos, com os nossos olhares, vigiar com aquilo que temos falado, proferido. Verdade, Deus. Vamos lá no rei Davi. O rei Davi poderia ter tudo que ele quisesse, porque ele era rei. Um homem segundo o coração de quem?
tinha um palácio, tinha homens, né? Tinha serviçais ao seu favor. Mas um belo dia, Davi saiu para a sacada do seu reinado, e ele olhou ao longe. Tinha uma casa, e nessa casa tinha uma mulher, Deus vivo. se banhando. Como é que era o nome dessa mulher? Como é que era o nome dessa mulher? Betseba. E ele começou a olhar aquela mulher, ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Ele começou a olhar para aquela mulher e os olhos dele começaram a desejar aquela mulher. E ali desceu para o coração. Quando desce para o coração, vira a raiz. Pode trazer o câncer, a lepra, a morte. É, Jesus. Trouxe o pecado sobre a vida do rei Davi. E ali ele mandou que um dos seus serviçais fosse buscar aquela mulher e viesse até ele. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali ele teve uma vida Aleluia. amorosa com aquela mulher. Glória a Jesus. Teve um momento com aquela mulher. Aleluia. E aquela mulher ficou grávida. Para que aquilo não viesse à tona, mandou chamar o seu esposo para que viesse dormir com ela para tentar amenizar o seu pecado. Encobrir aquele pecado. Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, que cada vez que nós tentamos dar uma ajudinha para Deus, nós trazemos sobre nós condenação. Se Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é o Todo-Poderoso, o que nós devemos fazer? É acreditar e confiar nele. Não devemos dar ajuda para Deus, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Verdade, Jesus. E ele tacou bebida naquele homem, para que aquele homem viesse a deitar com a sua esposa, a convidar com a sua esposa, mas ele não fez isso. E ele, não satisfeito, chamou um dos seus generais e falou: Senhor, leva aquele homem e põe ele numa frente de batalha, a qual ele não volte com vida. Ainda planejou o mal para aquele homem, trazendo para ele a morte. Um homem segundo o coração de Deus. Vocês acham que ele não pagou? Pagou. Porque o pecado, ele é bom, porque se não fosse bom, ele não teria pecado. De maneira nenhuma. O pecado ali foi bom. Ele usufruiu daquele pecado. Mas depois veio a consequência. E a palavra de Deus diz que nós devemos quebrar a maldição da primeira, segunda, terceira, quarta geração. Davi, ele pagou um alto preço. Os seus filhos herdou sobre eles aquela maldição. Portanto que Absalão, ele tinha casos com as concubinas do rei Davi na frente de todos os seus serviçais para envergonhar o rei Davi. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se você planta a boa semente, você vai colher o bom fruto. Mas se você começa a plantar a discórdia, o ódio, o ressentimento, a mágoa, a contenda, semeia essa semente maligna, você também vai colher essa semente maligna sobre a sua vida. Por isso que Deus nos fala que é eu que escolho. Não é Deus que me aponta e fala: hoje você vai ser maldito. De maneira nenhuma. Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. É diante de vocês, é diante de mim, que Ele coloca a bênção e a maldição. É eu que escolho. Não é Deus que fala assim: toma, é tua.
Porque foi tudo criado por Deus. Aleluia, Deus. Tudo foi dado por Deus. Glória a Deus. Nós somos criação de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. E aquele que é templo do Espírito Santo de Deus não pode ter imundície. Verdade, Não pode ter o pecado, o rancor, a mágoa. glória a Deus. Aquelas arestas que estão ali, ó, machucando, magoando, trazendo rancor. Aquilo ali não pode estar dentro do meu coração. Se eu sou templo, se eu sou morada, se eu sou habitação do Espírito Santo de Deus, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser separado, eu tenho que ser segundo o coração de Deus. E muitas das vezes eu deixo que as coisas do mundo me separam do amor de Deus. Nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Aleluia, Deus. Aleluia. Nada pode me separar do amor de Deus. Nem o porvir, nem as tribulações, nem o sofrimento, nem a nudez, nem a fome, nem os principados e potestades podem me afastar do amor de Deus. Oh, Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele morreu, ele desceu até o inferno e tomou a chave da morte. Tomou também a chave do inferno. Trancou Satanás ali. E ele é o dono da vida e da morte. Por que muitas das vezes nós falamos que é Satanás? Não, é o diabo que se levantou. Não, é o diabo. O diabo só tem poder naquilo que eu te falei, através da invocação do crente a Satanás. É o diabo. Quem dá força para o diabo é o crente. Quem dá força para o diabo somos nós. Porque se nós começarmos a detonar o diabo, ele não vai ter força contra nós. Mas quando nós falamos, foi o diabo que se levantou, foi o diabo que se levantou, foi o diabo que se levantou, e ele começa a se tornar um gigante na sua vida e na minha vida. Quando nós falamos, porque a palavra de Deus ela fala que nós temos o poder através da palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação, porção seca e água e houve. Haja luminares no céu e houve os luminares no céu. Foi através de quê? Da boca do mundo? Não foi dessa maneira. Foi através da palavra. E muitas das vezes eu falo para Deus: Deus, eu não dou conta. Deus, eu não sou capaz. Deus, eu estou fraco. Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo abrir os lábios nem para glorificar mais o teu nome. Vamos confessando. E o diabo está ouvindo. Da boca do Altíssimo, somente da boca do Altíssimo, é que pode vir alguma consequência para as nossas vidas. Então o homem e a mulher não se queixem. Se tiver de se queixar, se queixe dos seus próprios erros e pecados diante de Deus. Deus, eu sou um pecador. Deus, eu não presto. Deus, eu não sou nada. Deus, eu cometi um pecado contra o meu próximo. Deus, eu levantei um falso testemunho contra o meu próximo. Aí você está queixando contra você mesmo. Ele fala: não se queixe do seu irmão, não levante calúnia contra o seu irmão, não fale nada contra o seu irmão, porque da mesma maneira que você o medir, tu também será medido. Da mesma maneira que você julgar, você também será julgado. Por isso que ele fala: não vai se queixar do pastor Herbert, não vai se queixar do pastor Everson, não vai se queixar do diácono Hélio, não vai se queixar do presbítero Francisco, não vai se queixar. Se queixar, se queixe de si mesmo. Deus, aleluia.
Quando nós fazemos uma reunião, que nós chamamos um punhado de irmãos, que nós nos juntamos para reunir, para falarmos algo do irmão, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a vontade de Deus? Não. Deus vive, misericórdia. Quando nós nos reunimos, nós vemos nos reunirmos para adorar o Senhor, não para se queixar do seu irmão. Em vez de queixar-se contra o seu irmão, ore por ele, liberta, sua cura, saia, salva. Aí está sendo o quê? Uma oração. Uma oração ao Deus Todo-Poderoso para que o seu irmão venha a ser liberto. Mas se você fala, Deus, mata mesmo que ele não presta, isso não vale nada, isso é um drogado, hoje veste uma camisa, diz que é crente, mas continua da mesma maneira, mata ele, Jesus. Misericórdia, Deus. E se Jesus te ouvir, como é que vai ficar a sua vida depois? Deus. Da mesma maneira que Medir, será? Depois levanta um contra você e te dá a mesma moeda. Então, oremos uns pelos outros. Se Deus te escolheu, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Aleluia, Deus. Ele te formou do pó. E Ele te deu a palavra-chave confiança. Deus confiou em nós. Deus, Ele confia em nós. Se Ele te escolheu porque você sabe, Ele sabe que você tem a capacidade de ser um vencedor. Agora, se eu falar que eu não posso, verdadeiramente eu não vou poder fazer nada. Mas se eu declarar, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, que morreu por mim, eu vou ser mais do que vencedor. Se Deus te escolheu para ser um pregador da palavra de Deus, seja um pregador da palavra de Deus, mas desde que haja um chamado. Você tem um chamado para ser um pregador da palavra de Deus? Porque de repente você tem um chamado para ser um missionário pregador da palavra de Deus e você quer ser um levita. Deus pode derramar todos os dons na sua vida, Ele pode te dar todos os dons. Pode dar o dom da interpretação, o dom da cura, o dom de segmento, o dom de orar e paralítico ser curado, o dom de dar visão ao cego. Ele pode te dar todos esses dons. Mas de repente Ele também tem um dom específico para a sua vida e você está batendo a cabeça na parede e querendo ser um dom o contrário daquele que Deus tem derramado sobre a sua vida. Se você quer um dom, que você venha tomar ele com toda a sua força, que esse todos têm que ter, é o dom do amor. Esse você tem que lutar por ele. Não sou este, eu quero, Senhor, eu quero o dom do amor. Eu quero amar como Jesus Cristo ama. Eu quero estar como Jesus Cristo é. E Jesus Cristo, quando estava naquela cruz do Calvário, ali mesmo ele sendo crucificado, sendo humilhado, ali aqueles pregos entrando em sua mão, ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Mesmo ali, ele ainda teve a capacidade de nos perdoar. Será que nós temos a capacidade, se o irmão pisar no nosso carro, de o perdoar? Muitas das vezes eu me sinto ferido, eu não vou atrás do irmão. Foi o irmão que pecou, foi o irmão que se levantou contra mim, e não vou atrás do irmão. E se Jesus voltar? E aí? Se Jesus voltar hoje? O dom do amor, cadê aquele dom de Jesus? Se eu morri, eu sou sujeito às mesmas paixões de Cristo. Se eu morri em Cristo, eu sou sujeito à dor, eu sou sujeito ao sofrimento, eu sou sujeito a ser crucificado com Ele, eu sou sujeito a passar tudo aquilo que Jesus passou. Mas também aquele que morrer em Cristo ressuscitará em Cristo para o novo céu e a nova terra. Por isso, nega-se o homem a si mesmo,
toma a sua cruz e siga-me. Amém. Põe a sua cruz sobre si e me siga. Venha atrás, seja imitador de mim, faça tudo aquilo que eu faço, porque Jesus Cristo ele está vivo, ele continua fazendo. Não é tudo aquilo que Jesus Cristo fez, tudo aquilo que Jesus Cristo faz. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e vem após mim. E muitas das vezes tem muitos crentes indo na frente de Jesus. Não é vir após mim. Jesus está aqui. Eu tenho que estar seguindo a Jesus. Basta que o servo venha ser igual ao seu Senhor, não maior do que o seu Senhor. Tem muitos que querem ser maior do que Deus. Deus usa pela misericórdia porque nós somos pecadores, usa numa cura, na libertação, usa, aqui num paralítico que ele vem andar, e eu começo a me orgulhar, sou eu posso, eu sou usado, eu sou vaso, eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Você só pode algo em Cristo Jesus. Por que você vê que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque muitos têm se perdido no meio do caminho. Muitos se alicerçaram no homem, muitos se alicerçaram na palavra a qual é extorcida, muitos se alicerçaram naquilo que o mundo pode oferecer. Quando começa a vir a luta, as dificuldades, a dor, a tempestade, aí eles começam a olhar para a direita, para a esquerda e esquece de Jesus, que o alvo é Jesus. Senhor, se és tu mesmo que está aí, faça com que eu vá até ti. Pois venha, Pedro, venha. Pedro desceu do barco e pisou na água, começou a andar sobre as águas, e os olhos de Pedro estavam fitos em Deus, em Jesus, no poder do Espírito Santo. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, no poder do Altíssimo, ele continuou andando. Mas quando Pedro começou a ver as adversidades da direita, da esquerda, aquele vento impetuoso que estava soprando, trazendo uma tempestade sobre aquele barco, Pedro começou a duvidar do poder de Deus. Começou a ver aquela tempestade mais alta do que o seu Deus. Começou a ver aquela onda mais alta do que Deus. Começou a ver aquilo que estava acontecendo ali maior do que Deus. E ele começou a afundar. E assim é conosco. Quando nós começamos a dar razão ao pecado, às adversidades do dia a dia, quando nós começamos a olhar para a luta, para a tempestade, para as dificuldades, colocar ela maior do que o nosso Deus, realmente ela se torna maior do que o nosso Deus. Mas quando eu falo para a luta, para a barreira, para a dificuldade, para o pecado, para a morte, que eu sirvo Deus que é maior do que todas as coisas, aí você pode pisar na cabeça do diabo, você pode pisar em cobra, você pode pisar em escorpiões, você pode comer comida sacrificada, oferecida a demônios, que nenhum mal vai te acontecer. Não seja que nem aquela pessoa a qual ela leu o versículo da serpente, ele pegou a serpente e pôs a serpente para picar ele. O povo falou assim: vamos para o médico. Ele falou: não, a palavra de Deus diz que serpente pode me picar, pode me causar dano, que nada vai me acontecer. Diz
Diz que aquele homem sentou no canto e continuou. O que aconteceu com ele? Morreu. Nós temos que ver se verdadeiramente nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Examine o homem a si mesmo. Veja se ele está apto a pregar a palavra de Deus, a falar do amor de Deus, a falar da justiça de Deus. Porque quando eu peço a justiça de Deus, eu tenho que saber se eu estou dentro deste padrão, justiça de Deus. Eu conheço uma pessoa que pediu justiça de Deus entre ela e o seu irmão. Aquela pessoa pagou um alto preço, porque ela pediu justiça de Deus. Por isso, examina o homem, examina-se a igreja do Senhor. Eu estou certo? Eu estou correto? Estou fazendo a vontade de Deus? O meu irmão pecou contra mim, eu vou atirar a primeira pedra? Examina o homem a si mesmo. Veja se ele está preparado nessa terra. Porque se ele estiver apto e estiver preparado, Deus vai honrar ele nessa terra, como honrou Jesus, como honrou Enoque, Elias e muitos outros que serviram ao Senhor, que está no novo céu e na nova terra. O nosso coração tem que ser um coração disposto a obedecer. Aquele que não errou, atire a primeira pedra. Ninguém trouxe pedra aí não, né? Mas aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Deus, Ele tem o poder de perdoar o pecado. Ele tem o poder de fazer o paralítico também se levantar. E Ele nos deu este poder. E todo o tempo Ele fala: vai e não peques mais. Me mostra dentro da palavra de Deus, meus irmãos. O que eu quero passar para vocês aqui é muito simples. Me mostra dentro da palavra de Deus aonde é que Deus fez um milagre na vida de um homem chamado Cornélio, que ele teve que voltar ali de novo para poder fazer um milagre na vida daquele mesmo homem. Uma vez sendo liberto, você tem que ser liberto. Por isso que Jesus, quando Ele fazia um milagre, Ele falava: vai e não peques mais, para que sobre si não venha condenação maior. Existia um homem que ele era pecador, ele foi liberto dos seus pecados, foi curado, foi sarado. Em vez de ele se preencher com a obra de Deus, buscar, louvar a Deus, ele simplesmente ficou quieto. Diz que aquele demônio que saiu daquele homem começou a andar, a vagar pelo mundo. E diz que não achou nenhum lugar para poder pousar. E diz que voltando àquela casa, ele encontrou ela adornada e vazia. Ele olhou ali e falou assim: ele não quis se preencher de Deus. Espera aí que eu vou trazer uma surpresa para ele. Saiu, buscou consigo mais 7 demônios e entrou naquela casa. E o grau de demônios que tinha naquela vida foi 7 vezes mais. Então, se você foi liberto, não deixe sua casa adornada nem vazia. Não deixe seu coração adornado, não deixe seu coração vazio. Se preencha com a obra de Deus. Porque senão aquele demônio que foi um dia arrancado pelo poder de Deus da sua vida, ele pode voltar
e encontrar a sua casa adornada e vazia. Ele falava assim: ei, vou ali e vou buscar mais 7, para que a vida daquele homem ela venha a ser mais atormentada do que ela já foi. Então, não deixe seu coração adornado e nem vazio. Palavra de Deus para o nosso coração de reflexão nessa noite. Não deixe, de maneira nenhuma, espaço para mágoa, rancor, contenda, distensão. Não se queixe. Se tiver que se queixar, se queixe dos seus próprios pecados. Que essa palavra possa estar guardada nos nossos corações. Porque Deus, Ele é amor. Mas também Ele pode ser fogo consumidor. Não brinque de serpente. Não seja labachai em canta labachai no altar e lá fora o próprio demônio tragando vidas. Palavra abençoada para os nossos corações essa noite. Mas pastor, demônio é aquele que dá, empresta e aluga sua boca, se torna um desses malignos usado por ele. Até quando cocheareis em 2 pensamentos? Ou há de servir a Deus, ou há de servir Mamon. Ou há de servir a Deus, ou há de servir a Satanás. Não há 2 termos. Ou há de amar um e aborrecer o outro. Porque não tem como você adorar a Deus e adorar o diabo. Porque Deus, Ele é luz. Ele não faz parte das trevas. Agora, aquele que adora o diabo, ele pode adorar o diabo. Porque Deus nos deu. Eu penso que o crente não tem livre-arbítrio, não. O crente tem que ser sim, sim e não, não. Na medida que você aceitou Jesus, você não tem mais decisão de escolher o que você quer, não. Você pode só escolher uma coisa. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. É isso que tem que acontecer na sua vida. É a única coisa que você pode escolher quando você é crente. Você não tem mais aquele negócio, porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher ele estar ali, amanhã do outro lado. Não. Se Cristo morreu por você, Ele fez a escolha por você. E você tem que fazer essa mesma escolha em Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vou passar para a pastora Ana. Que você venha ser um verdadeiro adorador. Hoje é um culto de família. Um culto da família. Se você é família, esteja nos caminhos do Senhor. Amém. Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Amém?